Homem e mulher os criou. O documento do Vaticano abre as portas para o diálogo sobre questões de gênero, como emergência educativa. Não apoia a ideologia de gênero, mas vê como positivo os estudos sobre o assunto. Um instrumento para debates sobre sexualidade humana e os desafios da ideologia de gênero. O documento do Vaticano é valioso para a reflexão e orientação de quem trabalha na educação das novas gerações. Entender o que é sexualidade se torna primordial. Sexualidade não é apenas a expressão sexual genital, ela é muito mais do que isso, ela é um conjunto de mente, de físico, e aí está todas as suas características biológicas. Os relacionamentos estão tão fragmentados, né? As pessoas têm cada vez mais perdido um pouco essa relação interpessoal um com o outro. Então, a sexualidade seria, vamos dizer aí, um salva-vidas, na minha opinião, para restabelecer essa relação entre as pessoas. A desorientação humana marca a cultura dos nossos tempos. O programa Teen Star trabalha questões de afetividade e sexualidade de forma integrada. Traz uma proposta educativa em que vê a pessoa como um todo e, a partir disso, dá possibilidades de relacionamentos em que essa pessoa é acompanhada no momento da vida em que ela está. O ser humano trilha caminhos que se abrem em perspectivas diferentes. O documento do Papa é voltado para um dos assuntos mais debatidos hoje em dia, a sexualidade humana e as questões de gênero na educação. E sobre o assunto, convida a atitudes de escuta, reflexão e de propostas para o diálogo. Quando Deus cria o sexo masculino e o sexo feminino, ele tem um objetivo, a procriação, para que tenha continuidade, né? Reconhecer o significado da sexualidade ensina a valorizar a igualdade das pessoas, a respeitar as diferenças e a forjar o caráter humano. O discurso em casa é: sexo gera vida. Ponto. Então você já tem que ficar sabendo disso, que sexo gera vida. E daí, com o tempo, quando a gente foi se aprofundando um pouco mais na teologia do corpo, né? E vendo João Paulo II falar em romper o silêncio, que a gente precisa conversar sobre o sexo. Antes de nós falarmos de uma educação sexual para as crianças, nós precisamos entender como é a educação sexual para estes adultos que estão querendo formar as crianças. A Igreja olha para as questões de gênero na educação com o compromisso de construir uma convivência social de respeito à dignidade, à liberdade e aos direitos das pessoas. Se torna um espaço de diálogo para todos. Hoje se faz necessário falar sobre isso. Só que isso exige um desafio, coloca-se aí um desafio muito grande para os pais. Então os pais precisam se trabalhar.